Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, né? Domingo, Davi, todos. Hoje só a Érica que não está, né? Tinha o Matsuri na casa dos avós, né? A Edna também ficou de vir, não veio. Ah, Luiz. Mas enfim, muito obrigado pela presença. O Zen está falando a questão do projeto, né? Do projeto que consigo concluir. Né? Acho que isso é bom, né? Sempre a gente tem que ter... É bom quando a gente conclui, né, um projeto que a gente pretende fazer. Eu acho que é tanto no trabalho como em qualquer situação, né? No caso dele foi no trabalho, né? Acho que isso é muito bom. Para isso a gente precisa esforçar, né? Sempre tem que esforçar, ter uma meta, né? E concluir, né? Hoje a gente estava... Davi, a Domingas não conhecia, né? Então teve a oportunidade assim, ter um pouquinho de uma noção, né, às vezes de como é que outras, né, principalmente orientais, são bastante diferentes, né? Quando eu era pequeno, eu tinha muito esse conflito, né, oriental com ocidental. Falava, nossa, por que no Brasil só fala de um jeito, mas eu conheço outras coisas, né? Então, na verdade, parece que quem está no Brasil tem um mundo ocidental e muitas vezes a gente esquece que existe um mundo oriental, né? E crescer montar no Japão, coisa assim, né? E às vezes no Brasil nós temos a história de 1500, né, 2000 anos, mas de repente no Oriente tem história de 5000, 10.000 anos, né? Quer dizer, então coisas que a gente desconhece no Ocidente, às vezes o pessoal do Oriente tem uma outra forma, tudo é diferente. Né? No Brasil a gente aprende história, aprende isso, aquilo, parece que só existe esse mundo, mas na verdade existem outros mundos, né? Então eu acho que é legal a gente fazer esse intercâmbio, né? No caso na nosso ritual aqui, né, a gente faz essas oferendas, né? Como a doutrina foi uma coisa que surgiu há mais ou menos 200 anos atrás, na época as pessoas oferendavam o que produzia, né? Lá onde começou o ensinamento Oyasama era uma área rural, né? Então as pessoas que elas produziam verduras, frutas, né? Então, em agradecimento a Deus, você oferendava aquilo que você produzia. Hoje, continua essa tradição, né? Então, a gente vê que tem... aqui no meio, na verdade, a gente fala o Miki. Quando veio uma visita, a primeira coisa que as pessoas ofereciam era uma bebida... Era saquê, por exemplo, né? Então, normalmente se coloca saquê. Aqui no Brasil, a gente não bebe saquê, então a gente coloca vinho, né? E depois vem do lado direito, no Japão era o mochi, né? O mochi é feito de arroz, né? É uma comida assim, festivas, né? Então só em época de festa que se oferecia ou se comia. Então, só que aqui hoje a gente colocou pão doce, né? Mas seria um mochi, né? Aí depois vem arroz, vem raiz e assim por diante, né? Essa é uma tradição. Mas hoje em dia as oferendas muitas vezes estão mais restritas no que a gente produz, né? Então, o que a gente produz hoje em dia? Normalmente é o salário que a gente recebe, não é verdade? Então, por isso que a gente faz oferenda, a maioria das pessoas faz oferenda só em dinheiro, né? Então, essa parte, esses envelopes contém dinheiro, é onde a gente vai levando para as igrejas-mãe e assim por diante. Porque nas igrejas, normalmente a igreja tem as suas despesas, qualquer igreja é assim, né? E precisa de manutenção, essas coisas. Então, elas vivem de oferendas, né? Então, em geral, hoje as oferendas estão mais restritas a dinheiro, coisa assim. Mas tudo isso aqui é uma representação, né? Aí a questão da dança sacra, né? A gente está falando da questão da tradição, então ali está uma boa parte, tem uma boa parte da escritura, né? Dos ensinamentos, e a gente canta e dança, né? Para a gente poder memorizar, né? Então foi dessa forma que Oyasama nos ensinou, para a gente poder facilitar a memorização dos ensinamentos. E depois as danças e os instrumentos, né? As danças também, ela tem uns movimentos parecidos com o que está se falando, né? Por exemplo, quando fala água, né? Se faz assim, né? Quando fala espírito, kokoro, a gente põe a mão assim, né? E assim por diante, né? Ser protegido por Deus, a gente faz assim, né? Então é tudo um gesto similar, assim, condizente com o que está falando, né?
E os instrumentos musicais é uma representação do corpo, né? Então, cada instrumento são 9 instrumentos musicais que se usam, né? Então, por exemplo, tem a boca, o nariz, né? Ou seja, aparelho digestivo, auditivo, visão, né? Aí depois tem os membros superiores e inferiores. A gente pensou, por que separa membros superiores e inferiores? Na verdade, ela tem funções que você pode fazer de forma separadamente. Você pode estar mexendo a mão e o pé é diferente, né? Os olhos não. Os olhos, apesar de a gente ter 2, na verdade, ele tem a mesma função. Os ouvidos é a mesma coisa. Você tem 2, mas ele tem a mesma função, né? E o nariz, você tem 1, só precisa de 1. Tem 2 buraquinhos, mas é um só, né? Então, o instrumento também tem muitas coisas. Tem 2, né? E tem outras coisas que é um só, né? Que é no caso da flauta, coisa assim, né? A flauta é um só, o instrumento feminino também, cotô, é um só, né? Então, representando os instrumentos, né, do corpo, é o que a gente usa, os instrumentos musicais. Então, a gente toca sempre a harmonia, que a gente está falando, né? Enquanto ela está tocando, você não podia estar tocando e assim por diante, né? Então, é tudo em harmonia. Então, o corpo também teria que funcionar em harmonia, né? Assim é a representação, né? Mas eu achei bacana que você pegou rápido, né? Quer dizer, então você tem assim, o espírito de querer harmonizar com as pessoas, né? Então, se as pessoas que estão tocando o instrumento, estão cantando, também não tiver o espírito de harmonizar, né? Não dá certo, fica tudo meio, né, estranho, né? Então, também faz parte do ensinamento, né? Eu costumo normalmente falar sobre datas, né? Então, até o mês passado, mês de outubro, novembro, né, que eu fiz uma cirurgia. Então, agora já estou podendo comer quase tudo, né? Já me recuperei bem, né? Graças a todos deu tudo certo, né? Então, só daqui para frente só está dependendo de mim, né? E quando a gente tem esse problema de doença, problema de saúde, no ensinamento tem uma parte que fala sobre Hinokshin, né? Por exemplo, aqui está escrito Toku, Toku e Pai. São 3 letras, né? Toku e Pai. Toku e Pai significa que Toku é uma palavra, em português fica meio estranho, mas o Toku, a tradução dele, tem gente que fala sorte, mas a gente traduz como virtude, né? E Pai significa cheio, né? Ichi, Pai, cheio, então completo, né? Então, existem várias maneiras de a gente traduzir isso, mas assim, a gente poderia dizer que a gente precisa sempre muitas virtudes, a virtude cheia. Mas, por outro lado, a gente pode dizer que a gente só vive com as virtudes que a gente conseguiu ter, né? Então, ou seja, a gente só recebe as coisas que a gente merece, né? Então, existem várias formas de traduzir esse Toku e Pai. Então, quando a gente tem algum problema de saúde, no caso que eu tive, né? Significa que as coisas já chegou no limite, que a gente já está começando a perder essas virtudes, né? Então, no ensinamento diz assim que como que a gente recebe essas virtudes, como que a gente consegue ter as virtudes. Aí aquilo que eu estava falando do Hinokshin, existe uma palavra em japonês que a gente fala na nossa doutrina que fala Hinokshin. Hinokshin, na verdade, é você dedicar seu dia a dia, né? Tudo que você faz em prol de terceiros, né? Para o bem dos outros, sem se preocupar com o que você vai receber em troca, né? Então, normalmente, se a gente traduzir em palavras mais simples, seria um trabalho voluntário, você fazer voluntariamente as coisas para o bem de comum. Então, isso é o Hinokshin que a gente fala. Mas só que quando a gente faz o Hinokshin, a gente tem que fazer no sentido de gratidão, de agradecer, não de, puxa, eu vou fazer porque eu vou, por exemplo, ganhar mais virtude, não com essa intenção de querer ganhar as coisas, mas com a intenção de sempre agradecer aquilo que você tem, né? A sua saúde, a sua harmonia com a família, e assim por diante, tudo que você tem. Então, no sentido de agradecer, que se faz o Hinokshin. Então, na própria, o que nós dançamos hoje, cantamos, aparece várias vezes a palavra Hinokshin, né?
Então, toda vez que a gente fica com problema de saúde ou qualquer problema, a gente tem que lembrar que para a gente conseguir reverter isso, é importante a gente fazer o Hinokushin. Só que como a gente fazer o Hinokushin, né? Ontem a gente teve uma posse do novo condutor, né, da nossa igreja, e ali você vê que as pessoas, todo mundo trabalhando, né? Acho que qualquer igreja é assim, né? Mas assim, você vê as pessoas que são de fora, convidados, estão lá ajudando, né? Estão fazendo alguma coisa. Então, o que essas pessoas estão fazendo? Estão fazendo o Hinokushin. E o Hinokushin, muitas vezes você faz, quando você nota alguma coisa, basta você fazer. Não precisa reclamar, né, do porquê que está assim, porquê que está assado. E também não adianta você ficar apontando as coisas que está errado. Você deve fazer. Por exemplo, se a gente vê um papel jogado na rua, a gente fala, pô, mas quem que ficou jogando esse papel? Não, por que as pessoas jogam? Não, em vez de fazer, pega o papel e joga. A gente pega esse papel, né, sem reclamar nada e leva até um lixo. Isso é um Hinokushin, né, digamos assim. Não precisa apontar quem fez isso, aquilo. Você tem que ter a atitude de fazer. E também não adianta você mandar outras pessoas, fulano, tem um livro, você tem que pegar e jogar. Não, você vai lá e faz, né? Então, isso é um Hinokushin. Você sempre tomar uma dianteira de fazendo as coisas, né? Que nem, por exemplo, você vai visitar, ou vai na casa do irmão, do parente e tal. Acontece muitas vezes, você vai numa igreja, por exemplo, aí você vê lá, nossa, a parede está suja, né? Aí você fala, ô pastor, né? Ô pastor, ou seja, o padre, parede lá está suja, o pessoal tem que dar uma limpada. Em vez de fazer isso, falar, apontar, você vai lá e limpa, né? Se lá não tem produto de limpeza, você compra o seu produto de limpeza e vai lá e limpa, né? Então, isso é Hinokushin. Agora, não para você querer mostrar que você consegue, não, mas para você poder agradecer de você poder estar ali e fazer. Então, isso é Hinokushin. Então, quando a gente pensar em Hinokushin, a gente tem que sempre pensar dessa forma. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar apontando, você tem que fazer. Vai lá e faz, né? Então, isso em qualquer situação, né? Muitas vezes a gente, né, por natureza, principalmente a gente que é brasileiro, né, que mora no Brasil, né, no Japão um pouco diferente, no seu caso, seu irmão, mas aqui a gente tem muito costume de apontar, pô, mas quem que fez isso, quem fez aquilo, né? Fica reclamando de todo mundo, né? E não é isso, o ideal é a gente fazer, né? Se você viu, puxa, o que eu posso fazer? O que eu posso estar ajudando, né? Então, você pensar sempre dessa forma, né? Sem ficar reclamando, mas o que eu posso fazer para melhorar aquilo que está em volta da gente, né? Ou na minha casa, ou na casa dos meus parentes, ou seja lá dos meus amigos, ou seja numa igreja, onde for, você vai lá e faz, né? Então, eu estava até comentando que tem uma igreja, o condutor, né? Tem um fiel que chega assim, ô Kaito-san é condutor, né? O cara que conduz lá. Ó, tá aqui o cartão, você usa, fica à vontade, né? Usa como você quiser, né? Então, o que o cara está fazendo? Ele está se dispondo, fala, te dou, fica à vontade. Em vez de ficar falando, você precisa de fazer aquilo, mas você precisa de dinheiro, hein? Em vez de falar isso, ele dá um dinheiro pro cara, né? Quer dizer, então você está fazendo o Hinokushin, você simplesmente está lá, ó. Então, e tem esse mesmo outro chega, ó, Kaito-san, esse carro é para o seu uso, toque, usa, fica à vontade, é seu, sabe? Então, isso é um Hinokushin, né? De vez de ficar apontando, poxa, olha, hoje a quadra está tudo suja, hein, viu? Em vez de ficar falando isso, você vai lá e limpa, né? Então, em vez de falar, pô, né, o seu carro está caindo, não, ele vai lá te dar o carro, né? Por exemplo, né? Então, isso são atitudes de Hinokushin que a gente fala. Agora, tudo isso ele está fazendo por quê? Porque ele tem condições de falar, puxa, né? O cara está bem de saúde, tem a situação financeira, no caso dessa pessoa específica, então ele está oferecendo o que ele tem,
O que ele tem? Ele tem esse dinheiro, então está dispondo. Mas cada um tem as suas condições. Se eu tenho condições de ir lá poder pintar uma parede, por exemplo, que a parede está tudo, né? Ou se eu tenho condições de ir lá, eu vou fazer isso, né? Então, esse é o Hinokushin que a gente fala. Então, lembrar disso, né? Quando a gente está com problema de saúde, alguma coisa, ou problemas, qualquer tipo de problema, para a gente conseguir as virtudes, a sorte, que a gente, de uma outra forma de falar, é a gente se dedicar, né? Se dedicar em prol dos outros, sem nada em troca, sem pensar em troca, mas simplesmente para poder agradecer, retribuir o que nós temos no dia a dia, que muitas vezes a gente esqueceu, né? Muitas vezes a gente só percebe as dificuldades quando a gente não tem. A saúde, a gente só percebe o valor da saúde quando a gente deixa de ter, né? Então, muitas vezes a gente esqueceu de agradecer, né? Então, lembrar disso, né? Para a gente ter mais virtudes, para a gente conseguir, a gente tem que fazer, né? Fazer antes, não é depois, né? Muitas vezes a gente pensa, o dia que eu sarar, eu vou poder... Mas a gente esquece, né? Então, muitas vezes, enquanto a gente já está doente, já tem que estar pensando em retribuir, né? Fazendo, que seja um pouquinho, mas fazer dentro das condições que a gente tem, né? Então, hoje eu lembrei muito dessa palavra Hinokushin, então era só isso que eu queria transmitir. E o ano que vem, né, como a Seiko falou, né, no caso da Domingas, ela sempre falou que é minha irmã, né? Então as pessoas, às vezes, quando conhecem pela primeira, acham até estranho, né? As duas são completamente diferentes, né? Mas sempre falou sobre isso, né? E obrigado, né, pela presença do Domingos, tem ajudado muito também na parte de saúde também. E o Davi também, meu xará, assim, meu é apelido, né? O seu é nome mesmo, né? Mas obrigado pela presença, né, Yuri, Amy, né? E que o ano que vem a gente possa, né, cada um tem seus projetos, seus planos, né? Que a gente possa executar, né? E que possa estar tudo bem, né? Ano sempre é bom a gente estar marcando o tempo, né? Existem as viradas dos anos, mas sempre é bom para renovar, digamos assim, né? Apesar que na Tenkyo o ano ele vira no dia 26 de outubro, não é no dia 1º de janeiro, né? Nós da Tenkyo, o ano vira, que nem o ano que vem, é ano 193 da Revelação Divina, 193, né? Então o ano 193 começa no dia 26 de outubro, mas isso é uma outra história, né? Mas então boas festas, né? Bom Natal e um bom ano novo para todos. Muito obrigado. Tá, muito obrigado a todos. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Pra frente aí. É pra cá. Obrigado. Eu vou pedir o pessoal para tirar foto. Vamos tirar uma foto, sim.